Meu Deus, a igreja é tua, meu Pai, o povo é teu. A minha vida, meu Pai, está nas tuas mãos. E que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa falar com a tua igreja por intermédio dessa palavra, a qual o Senhor tem revelado, meu Pai, ao meu coração. Fala com a tua igreja conforme o teu querer, é o que eu te peço em nome de Jesus. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, na sua escrita, ele escreve certa feita aos Romanos. E nessa escrita aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 23, ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos conhecem bem a história, e é bem certo que no princípio, no começo de todas as coisas, lá no livro do Gênesis, nós vamos observar que Deus vai trazer a existência por intermédio da sua palavra para aquilo que ainda não se existia. Inclusive Deus vai trazer a existência para a vida do ser humano. E é bem certo que Deus ele vem trazendo a existência aquilo a qual ainda não se existia por intermédio da sua palavra. Só que o que me chama a atenção a olhar para o texto dentro do livro do Gênesis é observar e ver que quando Deus traz a existência aquilo a qual ainda não se existia, que Deus traz o homem à vida, soprando-lhe o fôlego de vida sobre si. Deus vai o colocar sobre um jardim. Deus vai o colocar sobre um jardim. E quando Deus o coloca sobre um jardim, a primeira palavra que Deus libera sobre a sua vida é: de todas as árvores que possuem fruto sobre o jardim, que está no meio desse jardim que eu plantei, você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não podereis comer, porque no dia que dela você comer, certamente você morrerá. A morte aqui que Deus está falando para Adão não se trata de uma morte física, mas se trata de uma morte espiritual. Todas as vezes que Deus fala um não para com as nossas vidas, é porque Deus está querendo nos livrar de uma consequência a qual irá nos trazer um prejuízo para com as nossas vidas. Quando Deus fala não para Adão, Deus está querendo trazer um livramento sobre a sua vida. Porém, o homem é desobediente, o homem é rebelde. Nós vamos observar que através da vida de Adão, Deus vai trazer formação sobre a vida de Eva, a qual seria sua esposa. E nós vamos observar no capítulo 3 que agora a serpente, ela vai entrar em cena, e agora com toda a sua estratégia vai enganar a Eva, vai enganar a esposa de Adão, fazendo com que ela viesse comer daquele fruto a qual o Senhor falou que não era para comer. Aí a Bíblia vai dizer que ela come daquele fruto. Quando ela come daquele fruto, além dela comer, desobedecendo aquilo que Deus já havia falado, agora ela vai oferecer para o seu marido, e o seu marido também vai comer daquele fruto. Só que o que me chama a atenção dentro do texto é olhar para o texto e observar que quando Deus começa a caminhar sobre o jardim, a primeira pessoa que Deus vai chamar não é Eva, a primeira pessoa que Deus vai chamar não é a serpente, mas a primeira pessoa que Deus vai chamar é Adão. Adão, onde tu estás? Por quê? Porque a responsabilidade maior não estava sobre Eva, a responsabilidade não estava sobre a serpente, mas a responsabilidade estava sobre a vida de Adão. E todas as vezes que alguém faz algo a qual não deveria fazer, algo daquilo a qual Deus
que não era para fazer, a primeira coisa que se faz é se esconder. Adão, juntamente com Eva, se esconde, porém depois eles vão aparecer diante do Senhor, e todos conhecem a história, e de forma objetiva eu quero aqui transmitir aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Enquanto Eva é enganada pela serpente, Adão, ele peca conscientemente daquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque se lermos o texto, nós vamos observar que antes de Eva vir à existência, Deus já havia liberado a palavra para Adão: não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ou seja, a palavra estava liberada sobre a vida dele. Então ele peca conscientemente diante da presença de Deus. E o que me chama a atenção também é olhar para o texto e ver que todas as vezes que Deus levanta algo, ou que Deus estabelece algo, o adversário das nossas vidas sempre vai tentar acabar com aquilo que Deus estabeleceu, ou com aquilo que Deus levantou. Só que uma coisa Deus liberou ao meu coração na madrugada de hoje, é que tudo aquilo que Ele estabelece, que Ele levanta, homem nenhum derruba, diabo nenhum derruba, porque a palavra não foi liberada por homem da terra, mas a palavra foi liberada pelo dono de todas as coisas. És fiel, Jesus. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos observar que as consequências da desobediência vai começar a vir, porque todas as vezes que fazemos aquilo a qual Deus fala para nós não fazer, é certo que as consequências ela vem, e as consequências foi lançada sobre a vida da serpente, sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva. Só que o que me chama a atenção aqui é olhar para o texto e ver que Deus está dizendo no capítulo 3 de Gênesis, versículo, aleluias, capítulo 3, versículo 15: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a tua cabeça, e tu ferirá o teu calcanhar. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando acerca do Messias prometido, que Ele enviaria para assim dar mais uma oportunidade para que o povo pudesse ser livre da condenação. Aí quando nós olhamos para isso, nós podemos observar e ver que o que Deus está dizendo é: olha, através da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Quem é esse que esmagará a cabeça da serpente? É o próprio Cristo que viria para pisar na cabeça da serpente. E quem é a serpente? É o próprio Satanás, que se levanta para derrubar o povo de Deus. A Bíblia, ela nos fala de várias promessas messiânicas, a qual vem nos apontando para a vinda do Messias. E a primeira promessa messiânica que a Bíblia vem nos narrando é essa: que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aí olhando para a Bíblia, nós vamos observar que Deus vai levantar muitos profetas, muitos homens de Deus, para profetizar acerca da vinda do Messias, daquele que mudaria a história da humanidade, daquele que levantaria aquilo que um dia se perdeu, daquilo que salvaria aquilo que estava perdido. E um dos profetas que mais vai profetizar acerca do Messias é o profeta Isaías, o profeta das promessas. Olhando para o livro de Isaías, nós vamos observar que as profecias a qual ele vai transmitir para o povo são profecias gloriosas. E a primeira profecia que ele libera é capítulo 7, versículo 14: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal:
a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e este chamará Emanuel. Olha só o que Isaías está dizendo: virá um a qual esmagará a cabeça da serpente, e esse virá de uma virgem, e o seu nome será Emanuel. Observa que as profecias, ela vem desde lá no princípio, e todas as vezes que Deus libera uma profecia, a sua palavra nunca cai por terra. Por quê? Porque aquilo que ele fala está falado, aquilo que ele fala que vai acontecer, acontece, e o seu nome certamente é glorificado. Glória a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 10. Ó o soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte, ele governa com a sua recompensa, com ele está o seu galardão e o acompanha. Versículo 11: como pastor, ele cuidará do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduzindo com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Tudo isso é acerca do Messias prometido, aquele que viria para morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. E a pergunta é: por que o Messias foi prometido e para que o Messias foi prometido? O Messias foi prometido pelo fato do homem pecar contra Deus. E para que ele foi prometido? Para mais uma vez nos dar a oportunidade de estar lado a lado com o Senhor, para mais uma vez nos dar o privilégio de estar perto do Senhor e contemplar o poder da sua glória sobre as nossas vidas. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre o teu coração. A verdade é que noutra hora todos nós estávamos distantes da presença do Senhor, mas por intermédio de Jesus Cristo, ele veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, e mais uma vez a sua graça nos alcançou, e brevemente ele voltará para arrebatar a sua igreja. Brevemente ele virá para arrebatar o seu povo sobre a terra. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito e creio que a volta do Senhor está pertinho. A qualquer momento ele pode voltar. E quando nós olhamos para essas profecias de Isaías, nós vamos observar que todas elas vão se cumprir, todas elas vão se concretizar. E nós vamos observar Mateus capítulo 1, versículo 20 ao 23, que Deus se apresenta a José, a esposo de Maria, a virgem, aquela que concebeu e gerou a Jesus. O anjo aparece a José e está dizendo: não se preocupe, porque o que está nela é gerado pelo Espírito de Deus. Ou seja, aqui nós vemos a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, se cumprindo. Porque Isaías profetiza e diz que ele nasceria de uma virgem e o seu nome seria Emanuel. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 1, seus versículos 20 em diante, nós vamos observar que o anjo fala até acerca do nome a qual ele daria para aquele que estava sobre a vida de Maria. E é o mesmo nome que Isaías profetiza, Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Sabe o que Deus está querendo nos mostrar nessa noite? É o seu cuidado, o seu amor para com a nossa vida. Noutra hora estávamos distante da presença de Deus, mas por intermédio da graça de Jesus fomos alcançados, e hoje temos o privilégio de alcançar a salvação de vida eterna. A salvação de vida eterna. Aleluia. Aí, olhando para o texto, nós vamos observar que Jesus, ele nasce, ele vem à terra, vai ter toda a sua trajetória, e diante da sua trajetória vai libertar, vai curar, vai transformar. Vai chegar o momento
da sua crucificação. Capítulo de número 27, capítulo de número 26 de Mateus. Na verdade, nós vamos observar que a Bíblia vai dizer, que Jesus vai dizer assim: sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Ou seja, o que Cristo está dizendo? Daqui a 2 dias será a festa da Páscoa, e certamente eu serei entregue para ser crucificado. Sabe o que me chama a atenção ao olhar para isso? É observar e ver que não foi um homem que crucificou a Jesus, não foi um homem que prendeu a Jesus e o crucificou somente com a sua força, mas foi o próprio Cristo que se entregou para morrer por nós. Porque, para refletir uma coisa, se Cristo não quisesse se entregar, Ele não se entregaria. Por quê? Porque o poder estava sobre as suas mãos. Se Ele liberasse uma palavra ali naquele momento, para que todos aqueles que o perseguiam caíssem, todos aqueles teriam que cair no chão. Por quê? Porque a sua palavra tinha todo o poder e tinha toda a autoridade. Mas o texto vem nos dizendo que Jesus, Ele se entrega. E no versículo, capítulo de número 27, nós vamos observar que todos os principais sacerdotes da época, todos os anciões, todos aqueles religiosos se ajuntam, tomam um conselho e procuram a matar a Jesus, a ponto de entregar Jesus ao governador da época, a qual era Pilatos. Jesus vai passar por uma interrogação diante de Pilatos. E o que me chama a atenção dentro do capítulo 27 de Mateus é olhar para o capítulo e observar que o próprio governador reconhece que em Jesus não tinha culpa, que em Jesus não tinha falha, que em Jesus não tinha nenhuma acusação para que ele pudesse ser condenado. Mas nós vamos observar que Pilatos, ele vai dar o direito do povo escolher. Era por costume da época soltar um preso, e nós vamos observar que nesse período de festa ele sempre soltava um presidiário. E a Bíblia vai dizer que na época tinha um preso por nome Barrabás. E o texto vem nos contando que Pilatos vai lançar uma palavra sobre o povo: agora vocês vão escolher quem vocês vão querer soltar, se é Jesus ou se é Barrabás. O que me chama a atenção dentro disso aqui é olhar para o texto e observar e ver que esse alguém que foi proposto a ser solto era alguém que era um assassino, era alguém que cometia crimes, era alguém que cometeu maldade sobre a vida da sociedade. E esse outro alguém que estava sendo proposto para ser solto era alguém que era justo, que não tinha defeito algum. Mas mesmo assim o povo escolheram a Barrabás. E a Bíblia vai dizer que quando eles escolhem a Barrabás, Pilatos vai dizer: o que é que nós fazemos com Jesus? Aí a Bíblia vai dizer que o povo vai dizer: crucifica, crucifica. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus, ele vai apanhar, Jesus vai ser açoitado, Jesus agora vai passar pela dor da cruz, pela dor do processo da morte de cruz da época. E a Bíblia vai dizer que uma coroa de espinho é colocada sobre a sua cabeça. Olha só o que Cristo vem passando, olha só o que Cristo vem enfrentando por amor às nossas vidas. Ele não merecia, mas Ele escolheu se entregar para nos dar mais uma vez a oportunidade de obter vida eterna. E a palavra é: será que nós temos sido gratos a Deus por tudo aquilo que Cristo fez por nós? Será que temos sido gratos a Deus por tudo aquilo quanto Cristo fez por nós? Ele passou pela dor do processo,
Ele passou pela dor do chicote, ele passou pela dor de carregar a cruz, mas em momento nenhum ele desistiu daquilo a qual ele havia de fazer, mas em todo momento ele permaneceu firme no propósito. Aí o que me chama a atenção é olhar para o versículo de número 32, e o versículo nos diz assim: e saindo eles, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz, e eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, o local onde Jesus assim foi crucificado. E o que me chama a atenção é olhar e ver que Jesus está debilitado, ele foi açoitado, ele apanhou, quem sabe estava todo ferido. Só que nós vamos observar que Deus levanta esse sirineu para o ajudar a carregar a sua cruz. E sabe o que Deus está querendo nos ensinar? É que em meio ao nosso momento de dor, em meio ao nosso momento de sofrimento, em meio ao seu maior momento de dificuldade, Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Deus levantou o sirineu para ajudar Jesus a carregar aquela cruz até um lugar chamado Gólgota. E sabe o que Deus está dizendo? Eu vou levantar um profeta, eu vou levantar alguém de Deus para te ajudar a vencer esse momento difícil. Eu vou levantar alguém de posicionamento diante da minha presença para te ajudar a vencer o momento difícil. Aí a Bíblia vai dizer que ele passa por todo o processo, e a Bíblia vai dizer que eles colocaram sobre a sua cabeça: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E as pessoas que passavam diziam para ele: ué, você não dizia que destrói o templo em 3 dias, e em 3 dias levantaria novamente? Salva a sua vida, salva-te a ti mesmo. Eu imagino Jesus olhando para eles, os ouvindo e pensando consigo: não sabes o que pensa. Se eu quisesse sair daqui, eu sairia. Se eu quisesse acabar com esse momento de dor, eu acabaria, porque o poder está sobre mim. O poder está sobre mim, porque o meu Pai me deu todo o poder, toda a autoridade para mim assim fazer aquilo que é necessário. Porém, Jesus, ele precisa passar por essa morte de cruz. Por quê? Porque se ele não morresse, ele não ressuscitaria. Se ele não morresse, ele não ressuscitaria. E se ele não ressuscitasse, certamente não teríamos a oportunidade de obter a vida eterna. Aí a Bíblia vai dizer que passando aquele dia, no dia sendo já tarde, a Bíblia vai dizer que o seu corpo estava ali sobre aquela cruz. José de Arimateia vai pedir a permissão para Pilatos, para que o pudesse sepultar, para que o pudesse o colocar sobre o túmulo. A permissão lhe é concedida, a permissão lhe é proposta. Jesus é colocado sobre o túmulo. Só que quando se passa aquele dia, no dia seguinte, o dia que Jesus está sendo crucificado, é um dia de sexta-feira. Quando é no dia de sábado, a Bíblia vai dizer que aqueles homens, os principais sacerdotes, os fariseus da época, vão até Pilatos e pedem a permissão de Pilatos para que colocasse um guarda sobre o túmulo. Por quê? Porque eles tinham ouvido Jesus dizer que ao terceiro dia ele ressuscitaria, que ao terceiro dia ele já não estaria mais morto. Aí eles não acreditavam naquilo que Cristo tinha falado, e o pensamento deles é: se não tiver nenhum guarda no túmulo, certamente os seus discípulos vão aparecer, vão tomar o seu corpo consigo, esconder, e vão dizer para o povo
que Ele ressuscitou, quando na verdade é uma mentira. Isso é o pensamento dos fariseus. Aí sabe o que Deus falou no meu coração? Melhor é ser uma multidão que segue Jesus por busca de milagre do que fazer parte de um grupo religioso que não acredita naquilo que Deus liberou. Existem muitas pessoas nos nossos dias que têm feito parte desse grupo religioso, mas já não acredita mais na volta de Cristo, já não acredita mais que Ele morreu na cruz e ressuscitou. Eu trabalhava com um homem, e esse homem ele dizia consigo: essa palavra é mentira. Jesus não foi crucificado. No momento da sua crucificação, Ele desviou o caminho e outra pessoa foi levada ao seu lugar para ser crucificada. É fachada a morte de Cristo. Mas nós que temos conhecimento da palavra, que tivemos um encontro com esse Cristo, nós sabemos que a morte de Cristo é um acontecimento verídico, que a morte de Cristo não foi uma fachada e muito menos é uma fachada, mas a morte de Cristo foi e é uma realidade. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aí a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 28, no fim do sábado, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, a Bíblia vai dizer que Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E quando elas observam para aquele sepulcro, elas vão observar e ver que a pedra estava removida. Uma pedra tinha sido colocada sobre aquele túmulo, de maneira que aquela pedra não poderia ser removida por uma pessoa, porque se tratava de algo pesado, se tratava de algo que estava fixamente firme. Porém, nós vamos observar que a ressurreição de Cristo aqui já havia acontecido. O Cristo ressurreto já tinha ressuscitado. Aí quando Maria Madalena se depara com a pedra do túmulo aberta, tirada do túmulo, a Bíblia vai dizer que ela se preocupa e se desespera. Levaram o meu Senhor, levaram o meu mestre. Aí o anjo do Senhor vai aparecer e vai dizer: não levaram ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. A palavra que eu vim liberar nessa noite é: Ele está vivo. Ele morreu na cruz pela minha vida e pela sua vida, para nos dar a oportunidade de obter salvação de vida eterna. E Ele está vivo e brevemente Ele voltará para buscar a sua igreja. A maior esperança da igreja do Senhor aqui na terra não está em obter bênçãos terrenas. A maior esperança da igreja aqui na terra não está em desfrutar daquilo que a terra o proporciona, mas a maior esperança que está sobre a igreja de Cristo é a esperança de um dia estar lado a lado com Cristo Jesus. E o que Jesus está dizendo é: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O adversário das nossas almas, até os nossos dias, tenta nos derrubar e tenta nos impedir de obter a salvação de vida eterna. Mas a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite é: o preço já foi pago, o preço já foi pago. E não foi preço de prata, não foi preço de ouro, não foi preço de casa, não foi preço, aleluia, de coisas terrenas, mas foi o preço do sangue de Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue para assim nos dar mais uma vez a oportunidade de contemplar a glória de Deus sobre as nossas vidas. Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Muito me alegrei com essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, porque
Porque quando nós olhamos para os nossos dias, nós observamos e vemos que as pregações dos nossos dias já não são mais pregação cristocêntrica, que glorifica o nome do Senhor, que anuncia o Cristo, mas são pregações que muitas das vezes colocam o ser humano lá em cima e coloca Cristo lá embaixo. E uma coisa nós sabemos, é que a glória de Deus, Ele não divide com ninguém. A glória é dele, é tudo para Ele, e é tudo por intermédio dele. E a palavra para as nossas vidas nessa noite é: noutra hora, todos nós estávamos distantes da glória de Cristo, mas Ele nos enviou o Messias prometido para morrer na cruz do Calvário, para a propiciação dos nossos pecados, e assim mais uma vez nos dá a oportunidade de ver e contemplar e de viver na eternidade. Não troque a eternidade por prazeres momentâneos, não troque a eternidade que Cristo tem para você por aquilo que a terra tem para você por um período de tempo. Porque aquilo que a terra tem para mim, aquilo que a terra tem para você é só por um período de tempo, mas aquilo que Cristo tem para nós é uma eternidade eterna que não tem fim, que não se acaba. Ou seja, aquilo que Ele tem para nós não se compara com as coisas da terra. Fica com esta palavra para o seu coração e que possamos se preparar a cada dia, porque brevemente Ele virá para nos buscar. Eu queria que você, aí mesmo no seu lugar, colocasse a mão no seu coração e orasse comigo. E nessa oração nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a permanecer de pé até a sua volta. Os dias são maus, os dias não são nada fáceis, e nós só permaneceremos firmes se de fato procurarmos preservar a essência que Cristo derramou sobre a nossa vida. Precisamos preservar essa essência para que nós venhamos contemplar a salvação de vida eterna e as grandezas de Deus. Olha comigo, querido Deus e eterno Pai. Meu Deus, na Tua presença nessa noite eu quero orar com a Tua igreja. Meu Deus, e a nossa oração nessa noite não é pedindo, Pai, ao Senhor, meu Pai, chave de carro, meu Deus, e meu Pai, chave de casa, ou muito menos, meu Pai, coisas terrenas, mas a nossa oração nessa noite, ó Pai, é para que o Senhor, meu Pai, nos dê um abastecimento espiritual. A oração nessa noite, ó Pai, não é para que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha fazer, meu Deus e meu Pai, nas nossas vidas aquilo que muitas das vezes queremos, que não é do Teu agrado, mas a nossa oração nessa noite é para que o Senhor, meu Pai, possa nos envolver, meu Deus e meu Pai, no Teu poder, na Tua graça, na Tua unção, na virtude do Teu Espírito, para que nós venhamos, ó Pai, perseverar, meu Deus, e prosseguir firme, e prosseguir avante, olhando para o alvo, meu Deus, e o nosso alvo, meu Pai, o alvo da Tua igreja não está aqui na terra, o alvo da Tua igreja, meu Pai, não está nesse mundo, o alvo da Tua igreja, meu Pai, não está depositado em uma chave de casa, mas o alvo da Tua igreja, meu Pai, está depositado em Ti, está depositado em Ti, porque foi o Senhor, meu Pai, que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar o direito de vida eterna. Abençoe esse crente, abençoe essa crente, e que nessa noite ele saia daqui, ela saia daqui mais firme diante da Tua presença. Se porventura, meu Pai, no nosso meio houver, Senhor, alguém doente, alguém enfermo, precisando de uma porta aberta, meu Deus, ó Pai, que o Senhor possa fazer, pois eu acredito, meu Pai, que o Senhor ainda opera, que o Senhor ainda faz. Faça a Tua igreja
contemplar e vivenciar o sobrenatural a cada dia, em nome de Jesus. Ainda antes que houvesse dia, Ele já era Deus. Ele está acima de tudo, Ele está acima de tudo, e tem todo o poder, todo o controle para fazer sobre as nossas vidas tudo aquilo que não podemos fazer. Então que possamos estar firmes a cada dia, prosseguindo para o alvo. O apóstolo Paulo aos Filipenses diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. O alvo do apóstolo Paulo era o céu, e o alvo meu e seu não está aqui na terra, mas o nosso alvo maior é o céu. Então toma posse desse alvo nessa noite e prossiga firme, porque brevemente seremos arrebatados em glória juntamente com Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o Manuel e o prefeito Edivaldo. E a representante dos filhos da família Rafa, comigo. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Continua, vindo para o culto, adorar esse Deus na terra. Não fica